Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. O que a Bíblia está dizendo é que, quando olhamos para o universo, percebemos que foi criado por uma mente inteligente. Isso é tão claro, tão evidente, que é indesculpável. O universo é tão maravilhoso que ele precisa ter sido criado por um Deus. O problema é que isso é uma falácia. Isso se chama falácia da evidência suprimida. O universo é cheio de coisas bizarras e violentas. Os buracos negros, por exemplo. Se o universo foi criado por alguém, foi criado por um Deus que cria sóis que depois são destruídos por buracos negros. E seus planetas também. Mas o que são buracos negros? Buracos negros são justamente estrelas que implodem. E essa implosão é tão poderosa que não há uma força capaz de frear essa implosão. E por isso essa estrela se transforma num buraco negro. Então Deus cria estrelas que se tornam buracos negros, que depois devoram outras estrelas. O Deus que criou esse universo deve ter um senso de humor muito grande, porque ele criou estrelas que também explodem. E quando essas estrelas explodem, além de pulverizarem os planetas que estão ao seu redor, mandando a vida que houver neles para o beleléu, essas explosões criam faixos de raios gama. E raios gama são o que há de mais destrutivo no universo. Se outras estrelas, com planetas, com vida nesses planetas, forem atingidas por esse facho de raios gama, vão ser mandadas para os quintos dos infernos. Se o Deus da Bíblia é o Criador do universo, ele criou também estrelas que vão fritar os seus planetas. O nosso Sol não é grande o suficiente nem para implodir e se transformar num buraco negro, nem para explodir. Mas isso não é consolo algum, porque daqui a 5 bilhões de anos, o nosso Sol será uma gigante vermelha. Vai fritar a Terra e, muito possivelmente, a engolfará. A Terra será tragada pelo nosso Sol. E isso não é ficção científica. Não é ficção científica porque sabemos de muitas outras estrelas na mesma condição. O Deus da Bíblia criou trilhões de galáxias. E olha só, muitas galáxias colidem. Colisões de galáxias. Quando você vê uma foto de Andrômeda, é lindo, né? Aquela galáxia imensa, o dobro do tamanho da Via Láctea. Daqui a 5 bilhões de anos, a Via Láctea e Andrômeda vão colidir. Muito provavelmente o sistema solar será desmantelado. A Terra, por exemplo, poderá ser jogada para fora do sistema solar. Você, criacionista, sabia que existem planetas que não pertencem a nenhum sistema solar? São os chamados planetas vagabundos. Eles estão vagando na escuridão, muito provavelmente porque foram jogados para fora de suas órbitas. A Terra é linda, né? Tem ar, tem água, tem vida. Olhe para os outros planetas do nosso sistema solar. São todos planetas inóspitos. Nós, seres humanos, não conseguiríamos sobreviver em nenhum desses planetas. Eles nos matariam se fôssemos para lá. Não há como respirar. Ou são quentes demais, ou são frios demais, ou têm atmosferas que nos sufocariam, ou seríamos mortos pela pressão atmosférica. Olhe para o planeta Vênus. Em Vênus chove ácido sulfúrico. Hã? A temperatura da superfície de Vênus é de 500 graus centígrados. Vênus quase não gira, está quase parada.
Um dia de Vênus é mais longo do que um ano de Vênus. Olhe para a Lua. A Lua foi bombardeada por bilhões de meteoritos. Ela é semeada de crateras. Há crateras dentro de crateras, de tanto que ela foi bombardeada. A Terra também o foi. Só que muitas dessas crateras desapareceram por ações geológicas, chuva, vento, erosão. E na Lua não existe isso. Por isso as crateras são conservadas. Se Deus criou a Lua, por que ela foi bombardeada por bilhões de meteoritos? Esses meteoritos, inclusive, podem destruir a vida na Terra. Podemos ser atingidos até por cometas, porque deles há simplesmente bilhões. Por quê? Então Deus cria a vida, mas a deixa vulnerável à extinção. A vida na Terra pode ser extinta por meteoritos, por cometas e pelo próprio Sol. Se a Terra foi criada por Deus, por que existem vulcões? Por que há erupções vulcânicas que causam destruição e matam milhares de pessoas? Terremotos que acontecem também no fundo do oceano, causando as ondas gigantes, os tsunamis. Isso não é causado por ação humana, nem pela maldade do homem. E se eu fosse citar aqui as coisas bizarras que acontecem nos mundos animal e vegetal, este vídeo teria horas de duração. Essas passagens bíblicas que dizem, olhe como o mundo é maravilhoso, ele precisa ter sido criado por alguém, foram escritas na Idade do Ferro, quando as pessoas não sabiam absolutamente nada daquilo que citei aqui. Não é impossível que o universo tenha sido criado por alguém. Apenas que não é tão simples assim. Olha aí, tudo isso faz sentido. Deus existe. Como? Como é que um planeta que não tem superfície para pisar faz sentido, como Júpiter? Se ficasse um pouco maior, teríamos 2 sóis no sistema solar. Como faz sentido Deus criar um planeta com um oceano que depois desaparece? Marte era coberto por água. Isso é provado. Mas cadê? Cadê o oceano de Marte? Lembre-se, Marte foi criado por Deus, mas o oceano de Marte desapareceu. Seria isso obra do capeta? Da maldade do homem? Tudo isso é para demonstrar que não é por maldade que eu, por exemplo, não creio em Deus. É porque não faz sentido. Olhando para o universo, não me fica óbvio que foi criado por Deus. Se é verdade, porque é lógico, é evidente, foi criado por qual Deus? De qual religião? Afinal, existem milhares de deuses. Muitos deles são deuses criadores, inclusive Yanderuvuçu. E se eu me converter à religião dos índios Tupi-Guarani, porque vejo na natureza que Yanderuvuçu a criou, se eu disser a vocês, cristãos, existe Deus e o Deus verdadeiro é em Yanderuvuçu, vocês estão adorando o Deus errado, o que vocês diriam? Vocês aceitariam vir para a minha religião, adorar o meu Deus, adorar em Yanderuvuçu? Ou vocês ririam, zombariam de mim? Os candomblecistas não são ateus. Eles também acreditam que o universo foi criado por um dos deuses deles. Como você tem certeza absoluta de que eles estão errados e você está certo? É impossível. Mesmo que o universo tenha sido criado por um Deus, você não tem como saber se está adorando o Deus certo. O universo poderia ter sido criado também por um Deus desconhecido, que nunca se revelou. Sim, isso é possível. Isso é uma das muitas possibilidades. Então você está aí perdendo tempo e dinheiro com o seu Deus e enchendo o saco das outras pessoas, discriminando pessoas por causa da verdade que você segue, em vão, totalmente para nada.
Ou você foi induzido desde criança a acreditar no Deus da Bíblia, e se você é muçulmano, a acreditar no Deus do Alcorão, ou você simplesmente escolheu se tornar cristão, se tornar muçulmano. Não há qualquer lógica nisso. É tão somente doutrinação infantil ou decisão. E nada mais. Não é óbvio que Deus existe. Justamente por isso é que existem tantos deuses, tantas religiões. E, inclusive, as pessoas que seguem o mesmo Deus brigam entre si. O cristianismo é subdividido em milhares de religiões e os cristãos se ridicularizam. No passado se matavam. Há grupos de cristãos no Facebook dedicados a isso. Brigas entre católicos e protestantes sobre quem tem razão. Se o universo, a natureza, apontassem para a existência de um Criador, esse Criador seria tão óbvio que não haveria dúvidas sobre ele. A existência de milhares de deuses e de milhares de religiões e subdivisões de religiões é justamente porque essas pessoas não têm certeza. Não têm certeza. E não têm certeza porque não é óbvio. Eu não acredito em Deus porque vejo no universo, na natureza, muitas coisas que apontam para o fato de ele não estar sendo guiado por ninguém. Coisas que apontam para casualidade, como estrelas serem tragadas por buracos negros, estrelas explodirem, terremotos, etc, etc, etc. O universo pode ter sido criado por um Deus que não se importa com ele, que apenas deu o pontapé inicial e deixa tudo rolar. Por isso o universo é assim bizarro, violento e até destrutivo. Ou pode não ter sido criado, que é, em face das muitas evidências que aqui apresentei e de muitas e muitas outras, a dedução mais lógica.